Gente, então, né, a terceira aula já está no YouTube, uma hora dessas. E vamos para a quarta aula. Eu quero postar uma aula por dia. Talvez eu não consiga postar uma aula por dia. Mas o dia que eu for postar, eu quero que essa aula seja lançada às 6h30 da tarde. Tá? Então, tomara que todo dia às 6h30 da tarde tem uma aula nova para vocês se divertirem. Então vamos lá. Na última aula a gente pensou sobre mecânica clássica, né? A gente viu que a gente acaba dividindo em três partes, né? Cinemática, dinâmica e estática. E todas elas estudam o movimento, né? Ou o equilíbrio. A gente viu que um corpo em equilíbrio, ele pode tanto estar parado como estar em movimento. Se ele estiver em equilíbrio e estiver parado, a velocidade é zero. Mas ele pode estar em equilíbrio e em movimento, então a velocidade é diferente de zero. Pode ser 15 km por hora, por exemplo. Mas se ele está em equilíbrio, essa velocidade não vai ser alterada. Ela vai continuar a mesma para sempre. 15 km por hora para sempre. Desde que ele se mantenha em equilíbrio, né? Nesse estado de equilíbrio. Quando estiver nesse estado, né, a velocidade não vai ser mudada, porque só uma aceleração consegue mudar uma velocidade. Se não tem aceleração, então não vai ter mudança de velocidade. Para ter aceleração tem que ter força. E equilíbrio significa a força resultante é igual a zero. Tá? Se a força resultante é igual a zero em uma dada direção, então naquela direção a velocidade não vai ser alterada. Se a força resultante em uma dada direção for diferente de zero, então naquela direção a velocidade vai ser alterada, tá? Beleza? Então, gente, é muito fácil você confundir e errar esses conceitos, né? E é por isso que a gente vai resolver muitos exercícios para você dominar e ter confiança total nessa matéria, tá? Para você conseguir passar em qualquer vestibular, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar resolvendo mais exercícios. Essa aula 4 vai ser uma aula de resolução de exercícios de mecânica clássica. O objeto se move em linha reta, então eu já sei que ele está se movimentando em linha reta na horizontal. Está escrito ali. Linha reta na horizontal. Há uma velocidade constante de módulo igual a 12 metros por segundo. E é para a esquerda, tá? Para a esquerda. Então, tá se movendo para a esquerda lá. Beleza. Não. Esse aqui é o turbo dele, ó. Escapamento. Beleza, então está se movendo para a esquerda a 12 metros por segundo. Há uma velocidade constante, né? Em linha reta na horizontal. Beleza, não falou mais nada. Supondo que há uma força F1 de 10 N para a direita, então eu tenho uma força para a direita, né, que mede 10 newtons. Então tem essa força para a direita, o exercício falou. Qual a força resultante F na horizontal? Gente, como é que eu sei que a força resultante na horizontal vai ser igual a zero? Porque ele falou que a velocidade é constante. Então eu não quero nem saber quantas forças que tem
tem do lado de cá, empurrando para a esquerda. Ele falou que tem uma para a direita que vale 10. Então, para a esquerda pode ter 1000, pode ter uma só que vale 10 também. Tanto é que anula essa daqui e o corpo tem uma velocidade constante, né? Então, se a velocidade é constante, a força restante é igual a zero. Isso aqui podia ser qualquer número, podia ser 20, 30, 40, 50. Essa força aqui, pra mim não interessa. Se ele falou que a velocidade é constante naquela direção, é porque a força resultante é igual a zero. Agora, ficar mais divertido, né, gente? Eu tenho um bloquinho parado em equilíbrio estático. Então, a força resultante é igual a zero, né? Em todas as direções, se ele está parado em equilíbrio estático, né? Então, na direção vertical vai ser igual a zero, nessa direção horizontal vai ser igual a zero, e nessa direção aqui de 30 graus em relação à horizontal também vai ser igual a zero, né? Então, eu quero saber qual a força T que a corda exerce nele, né? Então, com certeza o bloquinho quer deslizar para cá, porque a gravidade está puxando ele para baixo, né? Mas o plano inclinado faz ele deslizar nessa direção aqui. E o exercício está te perguntando qual que é o valor dessa força de tração aqui que a corda exerce nele para ele não deslizar para baixo, para que ele fique parado em equilíbrio. É claro que o valor dessa força T, né, nesse sentido aqui, vai ser igual ao valor da componente peso nesse sentido aqui, né, a ponto que elas se cancelem para que satisfaça essa condição aqui, né, que ele está parado em equilíbrio. Então ele não movimenta nessa direção, tá? Nem para cima e nem para baixo. E nessa direção aqui também, ó, perpendicular ao plano inclinado, né? E também não movimenta nem para cima nem para baixo. A gente sabe que o plano, esse plano inclinado, exerce uma força de reação, né? Uma força de reação a componente peso que o peso faz nessa direção aqui, né? Então, o peso, na verdade, né? A componente, a força peso é sempre na direção da gravidade, né, gente? A gravidade é sempre para baixo. Então, o peso é sempre na direção da gravidade. Peso. Mas aqui, ó, a gente pode decompor a força peso. Um pouco dela vai nessa direção aqui, do 90 graus plano inclinado, e um pouco vai nessa direção aqui, né? Eu já estou identificado por esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de PX, tá? Vou chamar esse eixo aqui de eixo X e esse eixo aqui de eixo Y. Então, no eixo X, eu tenho a componente PX. Tá, vamos fazer bonitinho aqui. Tá quase perfeito, né? Eu tenho a componente PX e eu tenho a componente, né, PY. Então, esse bloquinho aqui, ó, a gravidade faz uma força-peso para baixo, mas que a gente pode decompor em duas forças. E a soma dessas forças, a soma resultante desses vetores, vai ser a força-peso para baixo. A gente pode decompor como PY, que é uma força perpendicular a essa direção aqui, ó, que é 30 graus, né? Então, PY e PX, né? Vou escrever aqui. PX e PY, que é a soma das duas, né, vai dar a força peso, né? Nesse bloquinho. Tá? A gente vai fazer bem devagar para você entender tudo. Tá, Israel, como assim? A soma das duas componentes vai dar, né, o vetor original. Eu só decompus o vetor
em duas componentes, né? Beleza? Então tá, Israel. Então, você pega, como eu decompus, você pode esquecer esse aqui, ó, esse do meio, esse P aqui, ó. Então, como ele está em equilíbrio, N tem que ser igual a PY e PX tem que ser igual a T. Eu já vou escrever aqui, ó. N tem que ser igual a PY e PX tem que ser igual a T. Porque ele se encontra em equilíbrio, né? Por isso, gente, porque o exercício falou que ele se encontra em equilíbrio. Então, a resultante das forças em todas as direções tem que ser zero. Então, T tem que ser igual a PY, T tem que ser igual a PX e PY tem que ser igual a N. Ah, mas como é que eu faço para calcular essas, né, essas forças aí? Ele quer achar a força T. Então é só você achar a força PX, né? Porque a força T, a tração que a corda puxa ele para cima, né? É igual a componente PX da força peso, tá? Então só você achar PX. E como é que a gente faz para achar, Israel? Bom, vamos lá. Vamos decompor isso aqui, ó. Vamos escrever isso aqui agora de uma maneira mais geométrica. Eu peguei essas duas direções, a direção que faz 30 graus com a horizontal, tá? E eu peguei uma direção perpendicular a essa direção, tá? Então, se essa aqui é horizontal e essa direção aqui, ó, essa daqui, ó, tá vendo? Ela é perpendicular a essa daqui. Então, esse triângulo aqui, ó, aqui, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, certo? Porque aqui é 90 graus. Se aqui 90 graus e aqui é 30, com certeza aqui é 60, né, gente? Vocês já estudaram geometria. Porque a soma de todos os ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus, né? Então, a gente pode imaginar, a gente sabe que a soma desses vetores é igual a zero, né? Então eu tenho um vetor para cá, que é o PY, mais um vetor para cá, que é o PX, e aqui é 90 graus, né? E eu tenho o vetor T para cá, PY, quer dizer, e a reação normal que o plano inclinado reage, né, sobre essa componente PY para lá, né? Então, gente, a força peso, a gente pega, pra gente resolver esse exercício aqui que a gente faz. A gente imagina a força peso aqui, ó. Força peso é sempre vertical para baixo, né? Peso. Peso não é a massa vezes a gravidade, então é 70 newton. E eu sei que 70 newton é a soma desses dois vetores aqui, mas é uma soma vetorial, gente, então você tem que ter muito cuidado. Então eu vou fazer um negócio aqui, ó. Então eu vou fazer aqui, ó, a força peso 90 graus para cá, né? Não é 90 graus, né? Não é na vertical, então aqui é 90, né? Se aqui é 90 e aqui é 30, então aqui vai ser 60 graus. 60 graus, né? Então isso aqui é 60. Então eu já tenho disso aqui, eu já tenho um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo que eu sei que porque aqui é 90, né? Eu sei que a hipotenusa é 70, esse ângulo aqui é 60 e esse ângulo aqui é
30. Gente, o seno do ângulo não é o cateto oposto dividido pelo cateto pela hipotenusa? Então, e o seno de 30 não é igual a meio? Então, meio vai ser igual ao cateto oposto, que é essa componente px, dividido pela hipotenusa, que é o 70. Então, a componente px vai ser igual a 70 vezes meio, que é 35. Então, a tração, que é a força que a corda exerce para cima para manter esse corpo em equilíbrio, é igual a componente px, que é igual a 35 newtons. Eu não entendi nada. Eu consigo explicar, né, com muita calma, para que você entenda perfeitamente. Mas aqui no vídeo vai ficar assim. Eu tenho certeza que você parar para pensar, você consegue entender também. Mas qualquer coisa, entre em contato.